Meu marido ria de mim em público, até o dia em que fiz o mesmo com ele. Eu estava cortando cebola quando decidi que ia fazer isso. Não foi um momento dramático. Não teve música tocando no fundo nem revelação divina. Só eu, a tábua de cortar, e a certeza absoluta de que tinha que fazer alguma coisa. Isso foi há 3 semanas. Agora estou aqui, às 2 da manhã, digitando porque não consigo dormir, porque preciso contar para alguém o que fiz. O que aconteceu? E talvez entender se fui longe demais ou se finalmente fiz o que deveria ter feito há anos. Meu nome é Carla. Tenho 36 anos. Sou casada com Rodrigo há 12 anos, juntos há 14. Temos 2 filhos, Pedro de 9 e Sofia de 6. Moro numa casa boa, num bairro tranquilo. Trabalho meio período como contadora numa empresa pequena. Vida normal. Casamento normal. Pelo menos era isso que eu achava. O Rodrigo sempre foi engraçadinho. Desde quando a gente namorava. Ele fazia piada de tudo. Das pessoas, das situações, dele mesmo. Eu achava isso incrível no começo. Ele era o cara divertido da turma. Todo mundo adorava estar perto dele. Eu me sentia sortuda. As piadas sobre mim começaram devagar. Tão devagar que eu nem percebi quando deixaram de ser carinhosas e viraram outra coisa. No começo eram coisas bobas. A Carla é péssima com direções, já nos perdemos umas 15 vezes hoje. Todo mundo ria. Eu ria junto. Porque era verdade, eu sempre fui meio perdida com mapas. Depois ficou a Carla não sabe nem fritar um ovo direito. Isso no churrasco na casa dos amigos dele. Eu tinha levado uma torta comprada. Não porque não sabia cozinhar, mas porque estava cansada. Tinha trabalhado o dia inteiro, buscado as crianças na escola, ajudado com lição. Mas todo mundo riu. E eu ri também meio sem graça. Com o tempo as piadas foram aumentando. Sempre na frente de outras pessoas. Nunca quando estávamos sozinhos. A Carla gasta tanto no salão que eu vou ter que pedir um empréstimo. Eu ia ao salão uma vez por mês. Ele comprava videogame novo a cada 3 meses. Cuidado com a Carla dirigindo, ela já bateu o carro 2 vezes. Verdade, mas tinham sido arranhões em estacionamento. Ele tinha batido o carro dele no ano anterior, destruído a frente inteira, mas isso nunca virava piada. A Carla está sempre cansada, né, amor? Acho que trabalhar meio período é muito puxado. Isso na frente da minha família. Meu pai ficou quieto. Minha mãe mudou de assunto rapidamente. Eu sempre ria. Sempre. Porque era mais fácil. Porque se eu não risse, ia parecer que não tinha senso de humor. Que era sensível demais. Fresca. Mas por dentro, cada piada era uma pequena morte. Um pedacinho de mim que sumia. Comecei a evitar sair com ele e os amigos. Sempre arrumava desculpa. Dor de cabeça. Cansaço. Compromisso com as crianças. Rodrigo ia sozinho e voltava tarde, feliz, cheirando a cerveja. Um dia, há uns 4 meses, fomos jantar com meu chefe e a esposa dele. Jantar importante. Meu chefe estava pensando em me promover. Eu estava nervosa, mas animada. No meio do jantar, meu chefe comentou sobre um projeto que eu tinha tocado. Elogiou meu trabalho. Disse que eu tinha sido essencial. Rodrigo deu aquela risadinha dele. Essencial? A Carla? Cara, você não conhece ela em casa. Essencial é a palavra que menos define ela. Silêncio na mesa. Meu chefe olhou para mim. A esposa dele olhou para o prato. Eu sorri. Aquele sorriso automático que eu tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Ele adora brincar, eu disse. Mas meu chefe não riu. Mudou de assunto. O jantar acabou mais cedo do que o planejado. Não ganhei a promoção. Meu chefe nunca mais tocou no assunto. E eu nunca contei para Rodrigo. Mas eu sabia. Sabia que tinha sido por causa daquele comentário. Naquela noite, quando chegamos em casa, tentei conversar. Rodrigo, você poderia evitar fazer piada comigo na frente do meu chefe? Relaxa, Carla. Era só uma brincadeira. Você é sensível demais. Mas me fez mal, me deixou constrangida. Você que leva tudo para o lado pessoal. Todo mundo sabe que é brincadeira. E lá estava. A culpa era minha. Por ser sensível. Por não ter senso de humor. Por levar as coisas a sério demais. Parei de reclamar. Mas não parei de sentir. Os meses foram passando. As piadas continuaram. Na frente dos amigos. Da família. Dos vizinhos. Até na frente das crianças. Pedro começou a imitar o pai. Mãe, você é tão lerda. Sofia ria. Rodrigo achava fofo. Eu fui murchando. Deixei de me arrumar tanto. De me cuidar. Para quê? Se eu era piada ambulante mesmo? Ganhei peso. Rodrigo fez piada. A Carla está se preparando para hibernar. Perdi peso.
Rodrigo fez piada. A Carla está sumindo, logo logo vai desaparecer completamente. Seria um alívio. Risadas. Parei de ter opinião. Qualquer coisa que eu falasse, ele contradizia na frente de outros. Me fazia parecer burra, desinformada, ridícula. Fui deixando de existir, me tornando apenas a esposa do Rodrigo, a mãe do Pedro e da Sofia, a mulher que todo mundo tem pena porque o marido faz piada dela. E então aconteceu o episódio da cebola. Foi num sábado. Estávamos tendo um almoço em casa. Meus pais, os pais dele e meu irmão com a família. Eu tinha passado a manhã toda cozinhando. Tinha feito aquela lasanha que todo mundo adora. Estava ficando perfeita. Rodrigo estava na sala com o pessoal, cerveja na mão, rindo alto. Estava cortando cebola para a salada quando ouvi. Gente, vocês não têm noção. Semana passada a Carla esqueceu de buscar a Sofia na escola. A escola teve que me ligar. Tive que sair do trabalho correndo. Ela estava em casa vendo série. Meu irmão perguntou, sério? Juro. Ela é completamente desnorteada. Não sei como sobreviveria sem mim. Não era verdade. Eu não tinha esquecido a Sofia. A escola tinha mudado o horário de saída naquele dia por causa de uma atividade especial e me avisaram tarde. Eu expliquei isso para Rodrigo. Ele disse que entendeu. E agora estava usando aquilo como mais uma piada. Fiquei ali parada com a faca na mão, a cebola pela metade. E algo quebrou dentro de mim. Não foi raiva explosiva. Foi pior. Foi uma calma absoluta. Uma clareza gelada. Percebi que tinha duas opções. Continuar daquele jeito, murchando até sumir completamente. Ou fazer alguma coisa. Terminei de cortar a cebola. Lavei as mãos. Arrumei o cabelo. E fui para a sala. Todo mundo estava rindo de algo que Rodrigo tinha dito. Ele me viu e sorriu. Opa, lá vem a chefe. Cuidado que ela pode ter queimado a comida. Risadas. Eu sorri de volta. Rodrigo, amor, você pode me ajudar um minutinho na cozinha? Ele veio. Feliz, despreocupado. Amor, eu disse, baixinho. Preciso te contar uma coisa. Fala. Você lembra da reunião de pais na escola na quinta? Lembro. Você foi, né? Fui. E a professora do Pedro conversou comigo. Ela está preocupada. Ele ficou sério imediatamente. Preocupada com o quê? Com o comportamento dele. Ela disse que ele tem feito comentários maldosos com os colegas. Tem humilhado outras crianças. Ela quer marcar uma reunião com a gente. Não era verdade. Nada disso era verdade. Mas eu sabia que aquilo tocaria nele. Rodrigo era orgulhoso do Pedro. Do filho homem. Do herdeiro. Como assim? O Pedro? A professora disse que aparentemente ele aprendeu isso em casa. Que deve ter um modelo. Vi o rosto dele mudar. Confusão. Depois negação. Isso é ridículo. O Pedro é um menino ótimo. Eu sei. Mas ela insiste em conversar com a gente. Acho que é sério. Ele ficou quieto. Pensativo. Voltei para a cozinha. Ele voltou para a sala, mas estava diferente. Mais calado. Preocupado. Eu tinha plantado a semente. Nos dias seguintes comecei a fazer pequenas coisas. Sempre sutis. Sempre calculadas. Quando íamos sair com amigos eu fazia comentários. Rodrigo, você tem certeza que quer usar essa camisa? Aquela outra não ficaria melhor? Na frente de todo mundo. Ele mudava meio sem graça. Rodrigo esqueceu de agendar o dentista de novo. Terceira vez esse mês. Verdade, mas nunca tinha sido problema antes. Agora era. Cuidado, o Rodrigo está dirigindo. Ele adora frear bruscamente. Risadinhas nervosas. Nada muito grave. Nada muito óbvio. Só o suficiente. Rodrigo começou a perceber. Carla, por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Essas piadas. Esses comentários. Ah, amor. São só brincadeiras. Você é sensível demais. Vi o choque no rosto dele. O reconhecimento daquelas palavras. Das mesmas palavras que ele sempre usava comigo. Não é a mesma coisa. Por que não? Ele não soube responder. Mas eu não parei. Organizamos um churrasco. Amigos dele principalmente. Fiz questão de preparar tudo impecável. Comida boa. Casa arrumada. Eu estava bonita. Tinha ido ao salão. Comprado roupa nova. No meio do churrasco, um dos amigos elogiou a comida. Rodrigo, sua esposa cozinha muito bem. Rodrigo sorriu orgulhoso. Ia responder quando eu o interrompi. Obrigada. Pena que o Rodrigo não ajudou em nada, né, amor? Ele tentou temperar a carne, mas eu tive que refazer. Ele nunca acerta o ponto. Silêncio. Rodrigo me olhou. Tentou rir. Ah, eu ajudei sim. Ajudou a atrapalhar, você quer dizer. Sorri. Aquele sorriso doce que eu tinha visto nele tantas vezes.
Mas tudo bem, amor. Você tem outras qualidades. Risadas nervosas do pessoal. Mais tarde, um dos amigos comentou sobre futebol. Rodrigo adorava futebol. Ia dar sua opinião quando eu falei primeiro. O Rodrigo não entende muito de futebol, não. Semana passada ele achou que o Brasil tinha ganhado, mas na verdade tinha perdido. Ele tinha assistido ao jogo errado. Coisa dele. Não era verdade. Mas ele não podia desmentir na frente de todo mundo sem parecer defensivo. Vi ele encolher. Vi a mesma expressão que eu devia ter tido tantas vezes. Mas não parei. As semanas foram passando. A cada saída, a cada encontro, eu fazia meus comentários. Sempre com sorriso. Sempre light. Sempre brincadeira. O Rodrigo está ficando com barriguinha, né? Precisa fazer academia. Cuidado, o Rodrigo vai contar essa história e sempre exagera tudo. O Rodrigo é péssimo para lembrar datas. Esqueceu nosso aniversário de casamento no ano passado. Não esqueceu. Mas ninguém ia verificar. Rodrigo começou a ficar diferente. Mais quieto. Menos engraçadinho. Parou de fazer piadas. Parou de fazer piadas sobre mim. Achei que seria libertador. Achei que ia me sentir vingada. Mas sabe o que senti? Nada. Vazio. Uma noite estávamos deitados. Ele estava quieto. Muito quieto. Carla. Sim? Por que você está fazendo isso comigo? Pensei em negar. Em dizer que não estava fazendo nada. Mas não consegui. Como você se sente? Perguntei. Péssimo. Humilhado. Pequeno. Pois é. Silêncio longo. É assim que eu faço você se sentir? Há anos. Ouvi ele respirar fundo. Vi uma lágrima descer pelo rosto dele no escuro. Eu não sabia. Eu tentei te contar. Você disse que eu era sensível demais. Eu sei. Eu fui horrível com você. Fiquei quieta. Não sabia o que dizer. Desculpa, ele disse. Desculpa mesmo. Eu não percebi o quanto estava te machucando. Achei que era só brincadeira. Que você sabia que eu te amava. Amor não dói, Rodrigo. Amor não diminui a outra pessoa. Eu sei. Agora eu sei. Deitamos ali, lado a lado, sem se tocar. Dois estranhos que moravam juntos há 12 anos. Você quer se separar? Ele perguntou. A pergunta me pegou de surpresa. Eu tinha pensado nisso? Tinha. Mas não tinha chegado a uma conclusão. Não sei. Eu não quero perder você. Nem as crianças. Mas entendo se você quiser ir embora. Não é sobre querer ir embora. É sobre, eu não sei quem eu sou mais, Rodrigo. Passei tanto tempo sendo diminuída que esqueci como é se sentir inteira. Podemos tentar de novo? Diferente? Como? Terapia. Conversar. De verdade. Eu quero mudar. Prometo que quero. Promessas. Quantas promessas eu já tinha ouvido? Mas tinha algo diferente nele agora. Estava quebrado. Como eu estava. Vou pensar. Nos dias seguintes, observei ele. Observei de verdade. Rodrigo estava tentando. Não fazia mais piadas. Sobre ninguém. Estava mais presente. Ajudava com as crianças. Perguntava sobre meu dia. Realmente perguntava não só por educação. Mas eu também percebi outra coisa. Eu tinha gostado. Gostado de ter o controle. De ser quem fazia os outros rirem. De vê-lo encolhido. E isso me assustou. Porque percebi que tinha me tornado exatamente o que eu odiava. Tinha usado as mesmas táticas. As mesmas humilhações. Só que de propósito. Com consciência. Ele tinha feito sem perceber. Achando que era inofensivo. Eu tinha feito sabendo exatamente o quanto doía. Qual era pior? Uma semana depois, tivemos outro encontro com amigos. Estava nervosa. Não sabia como seria. Rodrigo estava quieto. Educado. Mas apagado. No meio do jantar, um dos amigos fez um comentário maldoso sobre a esposa. Todo mundo riu. Menos eu e Rodrigo. Cara, Rodrigo disse. Isso não é legal. O amigo parou. Ué, é brincadeira. Não é não. É humilhação. E humilhar quem a gente ama não é brincadeira. Silêncio na mesa. A esposa do amigo olhou para Rodrigo com olhos marejados. Agradecimento silencioso. Olhei para ele. Meu marido. Esse homem que eu amava e odiava ao mesmo tempo. Naquela noite, quando voltamos para casa, sentamos na sala. As crianças dormindo. A casa quieta. Carla, eu pensei muito. Sobre tudo. E quero que você saiba que eu entendo agora. Entendo o que fiz. E se você quiser continuar comigo, vai ser diferente. Não promessa vazia. Vai ser ação. Todo dia. E se eu quiser ir embora? Eu vou respeitar. Vou sofrer. Mas vou respeitar. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi o homem que conheci 14 anos atrás. O engraçadinho. Mas também vi um homem quebrado. Humilhado.
que entendeu da pior forma possível o que tinha feito comigo. Eu também preciso mudar, eu disse. Porque percebi que gostei. Gostei de te humilhar, de ter poder sobre você. E isso me assusta. A gente pode mudar juntos? Não sei. Mas podemos tentar. Isso foi há 2 semanas. Começamos terapia de casal. Individual também. Está sendo difícil. Doloroso. A terapeuta está fazendo a gente encarar coisas que preferíamos ignorar. Rodrigo está realmente mudando. Ou tentando. É difícil confiar. Difícil acreditar. E eu estou tentando soltar esse poder que descobri ter. Esse gosto amargo de vingança que me preencheu por algumas semanas. As crianças perceberam que algo mudou. Pedro perguntou por que o pai não faz mais piadas. Sofia perguntou por que a casa está tão quieta. Estamos aprendendo a ser gentis, eu disse. Mas vocês sempre foram gentis, Pedro respondeu. Se ao menos ele soubesse. Hoje foi aniversário de casamento. 12 anos. Rodrigo fez jantar. Ele cozinhou. Queimou um pouco, mas o gesto valeu. Carla, ele disse. Eu sei que não posso apagar o que fiz. Sei que vou carregar isso para sempre. Mas quero te pedir perdão. De verdade. Por cada piada. Cada humilhação. Cada vez que te fiz sentir pequena. Eu também preciso pedir perdão. Por ter feito o mesmo com você. Mesmo sabendo o quanto doía. A gente está quites então? Não sei se funciona assim. Mas podemos tentar recomeçar. Ele pegou minha mão. Pela primeira vez em meses não recuei. Não sei o que vai acontecer. Não sei se vamos conseguir. Não sei se o amor que sentimos é suficiente para curar tudo que foi quebrado. Mas sei uma coisa. Aprendi que humilhar alguém, mesmo que seja vingança, mesmo que seja merecido, não traz paz. Traz mais dor, mais quebra. 2 pessoas quebradas não se consertam quebrando ainda mais uma a outra. Rodrigo machucou sem intenção. Ou pelo menos é o que ele diz. Eu machuquei com toda a intenção. Com consciência plena. Não sei qual é pior, mas sei que ambos deixaram marcas. Estou digitando isso agora porque não consigo dormir. Porque fico pensando se fiz a coisa certa. Se deveria ter conversado primeiro. Se deveria ter ido embora. Se deveria ter feito diferente. Mas fiz o que fiz. E agora tenho que viver com isso. Tem gente que vai ler isso e achar que fui fraca. Que deveria ter saído. Que ele não merece segunda chance. Tem gente que vai achar que fui longe demais. Que fui cruel. Que 2 erros não fazem um acerto. E tem gente que vai entender. Que vai saber exatamente como é ser diminuído aos poucos até quase desaparecer. E como é tentador quando finalmente você tem o poder usar da mesma forma. Não estou aqui para ser julgada. Ou talvez esteja. Não sei mais. Só sei que isso tinha que sair. Tinha que existir em algum lugar além da minha cabeça. Meu marido ria de mim em público. Até o dia em que fiz o mesmo com ele. E descobrimos ambos que rir de quem a gente ama não é amor. É destruição silenciosa. Agora estamos tentando aprender a rir juntos. Não um do outro, mas com o outro. Não sei se vamos conseguir, mas estamos tentando. E talvez, só talvez, tentar já seja suficiente. Ou talvez não. O tempo vai dizer. Rodrigo acabou de acordar. Veio para a sala. Me viu no computador. Não consegue dormir? Não. Quer conversar? Olhei para ele. Para esse homem imperfeito. Para esse casamento quebrado. Para essa vida que construímos em cima de fundação rachada. Quero. Fechei o computador. Fui para o quarto. Não sei o que o amanhã reserva. Não sei se vamos sobreviver a isso. Não sei se deveríamos. Mas sei que hoje, neste momento, estamos tentando. E por enquanto, tem que ser o suficiente. Porque no final não é sobre quem machucou mais. Ou quem pediu perdão primeiro. Ou quem estava certo. É sobre se 2 pessoas quebradas conseguem se consertar. Juntas ou separadas. E essa resposta ainda não tenho. Talvez nunca tenha. Mas vou descobrir. Um dia de cada vez.